Quando nós vamos a uma missa, nós nunca saímos iguais desse encontro. Como eu disse no início, nós nos encontramos com o amor, e o amor que na nossa vida faz sentido. O amor que quando nós vamos respondendo, nós vamos entendendo que ele nos pede respostas, mas não nos obriga a respostas. O amor que nos sugere caminhos e sabe que a felicidade está nesta relação cada vez mais profunda, andar par a par. Descobrir nele o tesouro e descobrir que esse tesouro é o que deve de fato dia a dia preencher o meu coração. Se eu quero ter a boca cheia de felicidade e alegria, eu primeiro preciso preencher o coração dessa felicidade e dessa alegria que nascem do relacionamento sempre mais profundo, um relacionamento que sempre deve sair de onde está para ir mais para dentro. Nunca nos conformar com o onde estamos. Pois bem, vir a uma missa é o exercício concreto de ir para dentro. É deixar o coração acolher a palavra e o pão. E assim como os discípulos de Emaús, que caminhando com Jesus, ouviram a palavra e tudo o que dizia a respeito de Jesus nas Sagradas Escrituras, e ele disse aquela palavra para que eles ressignificassem aquele momento em que eles estavam voltando de Jerusalém, porque entendiam que Jesus havia fracassado. Jesus cuidou do coração com a palavra. Jesus depois cuidou do coração partindo o pão. E se percebe isso pela reação dos discípulos de Emaús. Não ardia o nosso coração enquanto falavam? Pois bem, a missa é um encontro com o Senhor que caminha conosco no tempo e no espaço e vem sugerindo ao coração o amor que dá o horizonte certo, verdadeiro, que não passa, que tem a razão justa, a razão absoluta. Eu posso muitas vezes questionar, mas Deus se mostra por A mais B mais C e simplesmente porque ama que tem razão. Por isso, sentar-se nos bancos de uma igreja é exercitar a alegria de quem sabe que quando o Senhor fala, Ele está me amando. Quando o Senhor fala, Ele está me querendo bem e me conduzindo. Pois bem, o que nós trazemos a essa missa hoje? O que eu trago para esse encontro com o Senhor hoje? E aí, como alguém que também vive com vocês no meio desse mundo, eu quis escolher uma realidade que nós trazemos, que eu trago também para essa missa, desse tempo para essa missa, para fazer assim como os discípulos de Emaús, reclamar de que havia uma expectativa e ela não foi alcançada, e há um fracasso, e já demora tanto tempo, e então voltamos para o ponto de onde saímos. Pois bem, que contexto é o nosso hoje? Nós temos um contexto de pandemia, somos desafiados por essa pandemia. Somos desafiados nesse tempo de pandemia, e se pontuarmos as reclamações do tempo de pandemia, nós pontuamos reclamações, sobretudo, de estarmos isolados dentro de casa. O isolamento social, indicação sanitária para este tempo, como nós já vamos há quase 5 meses desta medida, o isolamento social ele vai gerando, ele é uma fonte de reclamações interessantes. Eu reclamo porque eu estou da porta para dentro de casa e a frase mais comum nesse tempo, pelo menos eu tenho recebido assim, eu não aguento mais. O isolamento tem me provocado uma euforia e uma angústia. E por quê?
Por quê? Porque o que acontece nesse isolamento, como eu estou lidando com esse contexto de isolamento? Como eu estou lidando, e aí vamos a fundo, com o convívio com o que o isolamento me expõe, ao convívio ao que o isolamento me expõe, o convívio com os que moram comigo, o convívio com a minha solidão, o convívio com todos e tudo que está da porta para dentro de casa. E é interessante pensar que o convívio, ele me expõe a mim e ao outro, a mim diante das coisas. O convívio me pede uma doação recíproca, mínima de cuidados. Se com as coisas pelo menos limpando, se com as pessoas falando, o convívio me expõe ao desafio de sair de mim e lidar com as coisas e com as pessoas, lidar com o espaço onde eu vivo. Como eu tenho vivido isso? Eu tenho lidado bem com minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu tenho lidado virtualmente ou presencialmente, porque aqueles que moram só, nessa hora se dão conta do valor da presença e sentem falta. Os que moram juntos com a família começam a se dar conta de que é muito difícil conviver. Frase que nós normalmente dizemos nesse tempo: ai meu Deus, família é realmente um negócio complicado. Tenho certeza que isso é a coisa mais comum que nós escutamos hoje. Pois bem, no desafio do isolamento, nós lidando com esses convívios que nos expõem da porta para dentro de casa, o convívio comigo, que muitas vezes, quando me olho no espelho, reconheço como estou e não gosto de onde eu estou na vida. Não gosto do meu lugar de fala na vida. Eu gostaria de estar a quilômetros daqui de maturidade. Eu gostaria de estar mais capaz e hábil de lidar com os meus sentimentos, com os meus afetos, com aquilo que carrego de particular. Não gosto de mim neste ponto. E aí nascem os idealismos. Eu quero começar uma trajetória imaginando que eu estou 10 quilômetros à frente e eu apenas estou aqui. Nesse tempo de pandemia, desafiado pelo isolamento que me expõe a convívios que me desafiam, eu descubro, nesse tempo sobretudo, minha fragilidade de lidar com condições adversas. Fragilidade de lidar com condições adversas. Como lidar com o novo e com o que escapole aos meus cálculos me faz descobrir que eu não tenho a força. Esse tempo me revela a minha dificuldade em lidar com o silêncio. Como é difícil lidar com o silêncio quando eu entendo simplesmente o silêncio como calar. E o calar, dependendo das circunstâncias, pode ser um perigo. E nós vamos falar do silêncio já. Noto nesse tempo a minha perca de rumo diante dos sofrimentos. O isolamento me traz esses desafios. Fragilidade, a dificuldade, perca de rumo. Eu fico atordoado como lutador de boxe que recebe uma pancada. Pois bem, desafiados no tempo de pandemia, chegamos a uma missa no Dia dos Pais. Desafiados pelo tempo de pandemia, a liturgia de hoje nos sugere uma resposta. Ouvir Deus. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Ouvir. Em tempos em que sou desafiado, a melhor resposta não é ficar angustiado esperando o remédio, mas é dispor-se a crescer diante daquele contexto, digerir o contexto. São Tomás More, quando faz a oração do bom humor, ele pede:
dá-me o bom humor, dá-me uma boa digestão das coisas e dá-me coisas para digerir. Lidar com o que eu estou vivendo sem fugir, lidando e descobrindo com serenidade o que eu posso mudar, enfrentando com coragem, com serenidade o que eu não posso mudar, enfrentando com coragem o que eu posso mudar e pedindo a Deus sabedoria para distinguir nesse meio como ir levando a vida adiante. Ouvir Deus. Para ouvir Deus é preciso recolhimento. O tempo do isolamento, ele nos expõe à necessidade de se recolher. E os santos testemunham que não há felicidade que fuja do recolhimento. Quem quer crescer, ousa recolher-se, ousa parar, ousa sossegar as euforias de si, ousa o caminho de ouvir Deus que fala. O silêncio é dar ouvidos a Deus. Silêncio para nós, a qualidade de um silêncio não se mede pelas poucas palavras ou pela ausência das palavras. O silêncio para nós é uma disposição de abertura ao meu Senhor, ao amor que me quer conduzir, ao amor, meu eterno autor. O silêncio é abertura. Silêncio não é uma atitude passiva de fechamento. Senão isso sim seria isolamento dos outros e um enaltecimento de si. Quem silencia simplesmente porque não quer ouvir, evidencia o Deus fraco que colocou no centro do coração. Silêncio é abertura. Silêncio é perder as palavras para aprender a falar. Bento XVI ensinava, num dia das comunicações, que o silêncio equilibra a palavra. Me lembro de um testemunho do arcebispo de Belém, quando era bispo auxiliar aqui em Brasília, indo ao Congresso Nacional, disse com muita coragem: vocês são verborrágicos. As palavras aqui parecem que não valem, porque vocês gastam a palavra simplesmente derramando e jogando pelo ralo algo tão precioso. Mas porque não sabem calar, querem evidenciar-se. E vejam no que temos. O silêncio modera e dá conteúdo à palavra. Quem aprende a silenciar, a se abrir a Deus, sabe que primeiro precisa colher o conteúdo para depois dar palavras ricas de conteúdo a si e ao outro. O silêncio me ensina a falar. O silêncio é um desapego de mim e um apego a Deus. Se eu sei que Deus é meu valor, e se eu sei que eu quero colocar a minha boca cheia do que me faz feliz, eu me esvazio de outros apegos, sobretudo de mim, e me enriqueço do apego que me faz sentido e daquilo que eu quero para a minha vida. Deus, um apego saudável e que me equilibra. Deus, no silêncio, me fala amando. Sua fala é ação por mim. O Pai criou tudo pelo Verbo. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo está aqui nessa missa. Palavra e pão, fazendo o mesmo cuidado de sempre, amando incondicionalmente a mim e a você. Fazendo o que fez, e reparem, como os santos, como as personagens das Sagradas Escrituras, os homens e mulheres das Sagradas Escrituras nos traduzem e nos descrevem os seus encontros e diálogos com o Senhor. O Senhor também fala hoje. Aqui é preciso entender que nós temos problemas para ouvir Deus. E temos problemas porque o pecado ele gerou uma realidade muito simples chamada distância.
Pecado é entendido no catecismo como minha rebeldia com Deus. Eu estou junto de Deus, me aparto de Deus e digo, deixa que eu resolvo. A distância faz a voz ter mais problemas para chegar a mim. Faz a voz de Deus porque ela precisa percorrer um espaço entre Deus e eu. E quanto mais distante, menos eu consigo compreender com nitidez a voz. E olhe que nós podemos estar ao lado de Deus com o ouvido cerrado. A distância começa dentro do coração, quando eu elejo um outro Deus para ocupá-lo, normalmente eu. O pecado me prejudica, porque eu tenho o anseio de ter o que Deus me dá, mas quero, tendo como Deus, a mim mesmo. Nunca, e a ilusão é irracional, eu querer um céu do Deus uno e trino, se eu sigo o Deus que eu ponho no coração e não sendo Ele. Como eu quero aquilo que o outro trabalha para ter, sendo que eu não escolhi aquilo lá. O desafio para nós é vencer a distância. E sabe, Deus tomou a iniciativa de vencer a distância com 2 verbos, aproximando-se e falando. Ora, o que é Deus na Eucaristia? Deus é um pão frágil ao alcance dos fracos. Ele se fez mais fraco que o fraco para ser tudo para todos. No pão, ele é tudo. Para que eu não diga que eu não entendi o amor, repare o que acontece no altar. Nesse tempo de pandemia, um grande desafio para nós é acolher e abraçar a condução de Deus. Como é difícil para aquele que se distanciou e a distância gerou consequências, como por exemplo, o isolamento, o orgulho, um egoísmo que tem em cada ação, que cada ação egoísta é como um exercício físico que dá vigor ao músculo. Ele dá vigor à musculatura do egoísmo em mim. Como é difícil, na distância, vencer a si mesmo na decisão de aproximar-se de quem se aproximou de mim. E aí é preciso ter claro, para abraçar e acolher a condução de Deus, abraçar e acolher a voz de Deus, é preciso ter claro algumas coisas, como por exemplo, Deus sempre tem razão. É guardar uma certeza dentro de mim. Deus tem razão. Repetir isso para si. Se Deus tem razão, eu gosto quando alguns poetas realistas dizem assim, meu mundo caiu, certa canção dizia isso. É eu que me levante. Eu estou com dores, trato. A disposição de quem quer se mover não deve ser aquele que me ajuda, mas antes de me mover, a decisão de me amar, de eu ser amado, tem que ser antes de mim, para respeitar o que Deus respeita em mim. Então, guardar, Deus tem sempre razão. Deixar-se conduzir pelo Deus que tem sempre razão é envolver-se de fato com Ele e com a comunidade para onde Ele me envia. Padre, envolver-se com a comunidade, não há razão que fuja do mistério de que Deus me leva a um convívio com outras pessoas. A envolver-se com gente não é fácil. Lidar com pessoas, lidar com irmãos que são como eu, prejudicados pela distância, não é fácil. E é curioso que eu reparo o difícil dos outros, mas sou incapaz de parar e reconhecer o que eu tenho de dificuldade. E é curioso, né? Outro dia eu dizia a um sujeito, eu tive que, na história de um casamento, dizer ao casal, olha, e eu, com o padre a juiz no processo, eu disse para o casal, vocês aqui têm elementos para me fazer dizer que
para eu suspender esse processo por 6 meses no mínimo, que é o que a Código de Direito Canônico nos indica. Eu suspendi o processo. Eu quase fui agredido. Depois a história do fato não deu certo. E a culpa não foi minha. Eu apenas constatei que uma história sem fundamento ia render em mais dores lá na frente. Melhor sanar naquele ponto. E é difícil. Quem para alguém afetivamente embalado numa ideia? Quem para? É como o carro descendo ladeira. Eu estou vendo o trem descendo, eu vou ficar na frente para ser atropelado? Me dá licença. Quem para um carro? Quem para alguém desenfreado? E você? Quem para você quando você está obstinado pela ideia dada pelo Deus que é você mesmo? Quem te faz refletir em Deus que que é certo, em Deus que tem razão? Confiar em Deus é amar, e amar é sempre a resposta. Amar a Deus, seguir a Deus, responder a Deus é sempre com confiança a resposta, o melhor caminho para nós. E aqui, quando eu falo de convívio, eu olho para o primeiro convívio que justifica esse conselho de deixar-se conduzir, de que deixar-se conduzir é envolver-se com uma comunidade. Eu olho para a família. Hoje, o Dia dos Pais nos abre o horizonte das pessoas da minha casa. Aqueles que na trama divina, Deus juntou para compor um ninho. Se o ventre da mãe é o ninho onde a minha tessitura física acontece, a família é o ninho onde a tessitura humana realiza uma pessoa, acontece, gera uma pessoa. Sobretudo nos primeiros anos. E é nesse ninho humano que o Senhor vai realizando o seu projeto sagrado para a humanidade. Ele vai nesse ninho humano explicando a Trindade, mostrando o que é amar dentro de uma casa. Nesse ninho humano, ele derrama amor nos pais e com eles a missão de amar e ensinar a amar. Entre eles, marido e mulher, e aos filhos. Nesse ninho, o mandamento é missão. O amor é o mandamento e a missão é amar. Nesse ninho sagrado, o Senhor batiza, a esse ninho sagrado o Senhor batiza como igreja doméstica. Eu não vou à igreja, não adianta correr, está dentro de uma. Se você mora se você tem uma família, pai, mãe, você é uma igreja doméstica. Se vocês são casados, vocês são uma igreja doméstica. A igreja é a assembleia dos reunidos, dos convocados por Deus para caminhar com Deus. Não é antes um templo. O templo das igrejas domésticas acontecem num terreno como o nosso, num prédio como este. Mas antes, cada coisa aqui tem sentido, quanto mais no meu convívio primeiro, eu ouço e sigo a Deus. E é interessante pensar, faço aqui um parêntese, pensar nos desafios desse projeto sagrado para a humanidade. O homem, colocando-se no lugar de Deus, sugere modelos para a família. E aí me perdoem a expressão. Modelos de estrada frágeis, que depois culminam em tristeza e lágrimas. É curioso como os protótipos de família desenhados fora de Deus, que tem sempre razão, acabam em tristeza.
E é curioso pensar que quem não busca esse projeto para viver o desafio de doar-se a Deus, e o casamento é um lugar onde se doa, onde eu me dou a Deus, para realizar o seu projeto, amando o próximo, e não simplesmente para realizar o meu sonho. Casamento não é o lugar onde eu realizo o meu sonho. O casamento é um lugar aonde eu rumo para o céu. E o céu é o sonho. Fora disso, casamentos não se sustentam. Não vi. Fora disso, os caminhos vão se dando a um dado momento. A casa que não foi edificada sobre a rocha, Deus como o seu, de fato, Deus, ela vai ruindo e causa muitas lágrimas. Eu não sei se vocês já viram desabamentos ou demolições, mas ela é angustiante. Quanto mais você vê uma história que por falta de fundamento, você dizer, essa história faliu, dói. Por que faliu? Porque talvez eu não tenha tido coragem de olhar para mim, lidar comigo e amadurecer a mim, ao ponto de começar essa história. Entre tantos convites que Deus nos pode sugerir nessa missa, eu sugiro um que me parece muito claro: ser fiel como resposta, ser fiel a Deus. E entenda-se que fidelidade, ela não está isento de erro. Uma pessoa que é fiel, ela erra, porque eu sou fraco. E aí é uma das respostas que nós damos quando ouço o desafio de ser fiel. Eu digo assim, mas eu sou fraco, eu sou difícil, eu erro. Deus chamou filhos frágeis para ser fiéis, para sermos fiéis. Deus chamou filhos fracos. Alguém aqui tem a força de ser impecável? Ser fiel, unir-se a Deus com decisão, mesmo sendo fraco, mesmo sendo difícil, mesmo errando. Ser leal com Deus, sabendo que eu sou fraco, independente da minha fraqueza. Se fui fraco, não mudo de postura, sou leal, sigo com meu Deus. E ser fiel é sentar-se nos bancos de uma igreja a cada missa, é acompanhar as missas para aqueles que não podem vir aqui, para aprender, aprender, aprender. Aprender é próprio de quem é fiel. Fiel não é um quadrado fechado. O fiel é um aprendiz, leal a Deus. Nessa semana, nós celebramos a Semana Nacional da Família, e eu quero sugerir a vocês, como um exercício para o desafio de ouvir Deus, para o desafio de ser fiel como resposta, para o desafio de dar a Deus a razão que Deus tem, para o desafio de vencer a distância, eu sugiro, nessa semana, refletir, rezar e partilhar com a sua família. Como assim, padre? Nessa semana a igreja tem muitas propostas, sobretudo agora nos canais de mídia, tem propostas de reflexão e oração e testemunhos acerca da família. Eu pedi para nossa responsável técnica de encaminhamento dessas trajetórias, para botar lá no nosso site, nosso canal no YouTube, nossa página no YouTube, nossa página no Facebook, no Instagram também, os rumos que a Pastoral Familiar nos indicou dessas reflexões. Tem 2 canais, o canal nacional da Comissão de Pastoral Familiar e o canal de Brasília da Comissão de Pastoral Familiar, com sugestões interessantes. Nessa semana, assista, reze, reflita. Mas o exercício é ir a fundo. Nessa semana, reserve um tempo para olhar para a sua casa. Tome a decisão de reunir a sua família, rezar um texto, refletir no valor de nós sermos famílias e testemunhar, partilhando coisas boas acerca da família.
Padre, como assim coisas boas? É muito fácil, né, quando a gente pede para partilhar algo do convívio do outro. Me fala sobre o outro. A gente tece os defeitos. Ter defeito, parece que a gente tem necessidade de uma resma de papel para preencher, falando dos defeitos do outro. Pois bem, faça, não precisa dizer os defeitos. Os defeitos a gente nota. Diante dos defeitos a gente se converte e ama mais. Evidencia o bom do outro. Você já parou para dizer para o seu filho o que ele faz de bom para você? Mãe, pai. Você já se desarmou, lembrando que para ele você é pai e com ele você é cristão se convertendo? E disse, obrigado pelo seu jeito de responder a Deus? Já fez isso? Às vezes nós, filhos, levamos nossos pais para terapia, né? É muito comum isso. História pátria. Você já disse ao seu pai, olha, obrigado por isso. Padre, meu pai não tem virtude. Não tem virtude? Não tem qualidade? Sabe, talvez quando um filho diz isso, eu costumo achar que quem tem problemas é o filho, mais do que o pai, se o pai tem. Nessa semana, reze, reflita, partilhe as coisas boas. E não dê desculpas para não agradecer a Deus por aquele que tens ao lado. Não dê desculpa. Agradeça. Celebre depois com um jantar, com uma refeição, a festa da mesa, a alegria de ter aqueles, porque aqueles são a trama divina da história de Deus me desafiando, cuidando de mim, me conduzindo ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.